Eu sou Flávia, defensora pública de Rondônia. Atuo na comarca de Colorado do Oeste, quase divisa com o estado do Mato Grosso, a 700 e poucos quilômetros da capital. Então, hoje eu vou dar também uma visão do interior, porque, como a colega falou no painel das mulheres, se discute muito a atuação na capital. Então, hoje eu vou trazer também um pouquinho dessa visão da defensoria, atuação da defensoria no interior, distante da capital. Eu acredito, com a minha experiência, com o meu estudo, uma das situações que mais me choca Em relação à pessoa com deficiência, é a invisibilidade com que a pessoa com deficiência é tratada. A sociedade age como se essas pessoas não existissem. E a gente acabou de vivenciar um exemplo disso aqui agora, quando a pista, a rampa de acessibilidade, para que o meu colega Vermer do DF pudesse subir ao palco, está em total desacordo com as normas da ABNT. Cumpre esclarecer que isso não foi uma desídia da organização do evento, conforme nós soubemos. Isso foi uma desídia do próprio teatro, que não conseguiu adequar a sua rampa para que uma pessoa cadeirante pudesse subir ao palco da maneira autônoma como ela merece. Então, está aqui, claro, né, começa a minha fala falando dessa invisibilidade com o exemplo que a gente acabou de vivenciar. Essa invisibilidade, ela faz com que a pessoa com deficiência ela deixe de ter acesso a direitos muito básicos. E eu vou trazer um pouco da minha experiência, do que eu tenho feito lá na minha comarca, para poder tentar mapear e auxiliar um pouco no acesso a esses direitos básicos decorrentes da invisibilidade. A primeira coisa que eu fiz como defensora pública do interior foi tentar mapear as demandas com mais incidência envolvendo a pessoa com deficiência que chegam na comarca. Esse mapeamento foi feito de 2 anos para cá. Vejam vocês, eu tenho ali 55% de demandas que chegam na comarca envolvem saúde da pessoa com deficiência. 20%, está faltando ali a palavra escolar, inclusão escolar. 15% previdência e 10% mobilidade urbana. Então, esses foram os 4 assuntos que eu mapeei, que mais tem chegado no núcleo de atendimento lá de Colorado, relativo à pessoa com deficiência. Eu também percebi nesse mapeamento que as pessoas com deficiências, elas ainda têm muita ideia de que é o Ministério Público que está ali para tutelar os direitos delas. Agora é que a gente está tentando mudar essa realidade com relação à saúde. Essa realidade já está mudando, porque está havendo mais procura, e precisa mudar também em relação aos outros 3 assuntos. Para que a pessoa com deficiência consiga perceber que a Defensoria Pública também é uma instituição de ajuda e de tutela dos seus interesses, não apenas o Ministério Público. Com base nesse mapeamento desses 4 assuntos, eu decidi mergulhar em cada um deles, porque eu acho importante também que o defensor, a defensora pública, precisa sair do gabinete e precisa ir para a rua, para o conflito, para a realidade dos fatos, ver o que está acontecendo. Não adianta só ficar no gabinete analisando dados. Precisa ir para a rua, saber, dialogar e ver o que está acontecendo. Então, eu decidi mergulhar estou mergulhando ainda, né, esse mergulho está acontecendo, nos 4 assuntos com maior incidência de procura na comarca. E eu percebi, aqui eu trouxe o exemplo de um gráfico, né, com relação à educação de pessoas com deficiência na comarca. Eu oficiei para todas as escolas públicas da região. Felizmente, obtive 100% de resposta e percebi, não só oficiando, mas também conversando e visitando as escolas, eu consegui detectar alguns problemas com relação à educação de crianças e adolescentes com deficiência na comarca. Um desses problemas que eu detectei, por exemplo, foi a falta de equipamentos nas salas de AEE, Atendimento Educacional Especializado, que são as salas onde as crianças e adolescentes com deficiência frequentam no contraturno, para que tenham condições de acompanhar o ensino ministrado na escola. Então, eu percebi, dentre outros problemas, por exemplo, falta de equipamentos, mesa multifuncional, dentre outros. Eu só consegui perceber isso visitando as escolas. Por isso que eu ressaltei a importância do defensor público ir para a realidade dos fatos e ver o que está acontecendo. Através de diálogos e estudando a realidade da localidade, nós conseguimos, eu só sozinha não, nós conseguimos, com a ajuda de professores e outros profissionais da área,
da localidade, conseguimos solucionar parcialmente esse problema, por exemplo, de falta de jogos multifuncionais e equipamentos nas salas de AEE. O fórum local, ele disponibiliza 2 vezes por ano, ele abre um edital para que instituições públicas e privadas possam se beneficiar do dinheiro proveniente de multas, transações penais e outros. E aí nós inscrevemos essas escolas nesse edital e com esse dinheiro de multas e transações penais, nós conseguimos comprar equipamentos. 2 escolas já foram beneficiadas, jogos didáticos e equipamentos multifuncionais para as salas de AEE das escolas. Então, assim, foi uma prática bastante bacana que eu só consegui perceber indo para a realidade dos fatos e conversando com outros profissionais. Também trago aqui um pouco de algumas práticas que eu tenho feito na comarca que têm ajudado bastante. Uma delas é a roda de conversa, que nós estamos fazendo com familiares, profissionais da educação e pessoas com deficiência. E a roda de conversa ela tem sido muito positiva porque ela tem trazido 3 benefícios principais, pelo que eu tenho percebido. Primeiro, a aproximação entre defensora pública e a comunidade. O defensor ele sai do pedestal e se aproxima da comunidade, se tornando uma pessoa mais acessível. Rede de ajuda mútua. As pessoas com deficiência, muitas vezes, elas ficam isoladas. E ali na roda de conversa, elas percebem que outras pessoas estão passando pelo mesmo problema que elas. Então, elas se fortalecem e formam uma rede de ajuda mútua. E outra, é uma importante forma de colheita de informações para você saber o problema que aquelas pessoas enfrentam no dia a dia e poder saber como atuar de forma mais eficaz. Educação em direitos, que já foi muito bem falada pelo meu colega Fábio no concurso de teses. A importância de realizar seminários no interior. Tá? Esse seminário foi realizado há 3 semanas atrás, com a ajuda da minha associação. Fica aqui uma reflexão para a Defensoria. Foi o primeiro seminário feito no interior, naquela região, porque grande parte dos seminários ocorrem na capital, sendo que na região onde eu trabalho, a maioria das pessoas não conseguiu nem conhecer a capital do próprio estado. Então, a Defensoria Pública precisa chegar no interior com a educação em direitos e não ficar restrita apenas na capital. Esse seminário aconteceu com a ajuda da associação. Então, é preciso que a Defensoria olhe para o interior também na educação em direitos. A conquista, a parceria com mídias locais. Tá? Eu percebi que a rádio, por ser uma área eminentemente rural, a rádio era a mídia que mais tinha abrangência para a população daquela localidade. Então, eu fui para a rádio falar também de educação em direitos, como eu disse, já foi muito bem tratada pelo meu colega. Esse caso aqui, fruto de diálogo administrativo, né, nós dialogamos com a Associação Comercial de Colorado durante 1 ano, realizando diálogo administrativo, conscientizando, chamando a sociedade para o protagonismo que ela tem na inclusão da pessoa com deficiência. E, graças a esse diálogo administrativo, nós conseguimos que os comerciantes de Colorado, após 1 ano de conversa, construíssem rampas de acessibilidade para que cadeirantes e pessoas de mobilidade reduzida pudessem acessar o comércio da cidade. Então, está aí também a importância do diálogo administrativo da Defensoria Pública junto com a sociedade. Aqui também outro exemplo em que nós atuamos junto com o Ministério Público, assinamos um termo de ajustamento de conduta e para também a construção de rampas de acessibilidade em alguns locais públicos da cidade. Importante ressaltar que muitas vezes o poder público ele utiliza o argumento da falta de verbas para a construção de rampas e outros instrumentos de acessibilidade. Então, nós já levamos, eu conversando com o promotor, foi um estudo conjunto, um trabalho conjunto, Ministério Público e Defensoria, nós já levamos algumas soluções, como, por exemplo, nós utilizamos a mão de obra de pessoas condenadas por prestação de serviço à comunidade na localidade, para que pudesse baratear o custo da construção dessas rampas. E outra coisa aqui, finalizando a minha exposição, que eu quero trazer é a importância de nós discutirmos capacitismo estrutural. Tá? Já se fala tanto de machismo estrutural, de racismo estrutural, então nós temos que começar a falar de capacitismo estrutural na Defensoria Pública. Sem melindre, mas as administrações superiores precisam começar a colocar a pauta da inclusão da pessoa com deficiência como prioridade. Nós precisamos refletir se os nossos núcleos de atendimento estão preparados para atender as pessoas com deficiência com a dignidade que elas merecem, com a qualidade que elas merecem. Quantos servidores, quantos membros, quantos estagiários, quantos assistidos nós temos com deficiência dentro das nossas instituições.
Os nossos núcleos estão preparados para atender essas pessoas? Eu sei que mudanças estruturais não ocorrem de uma semana para outra, mas o meu grande medo é que a Defensoria caia na vala comum com o mesmo discurso que muitas instituições públicas e privadas utilizam, da falta de recursos e outros argumentos, para não implementar a acessibilidade. Então, a Defensoria tem que colocar essa pauta como pauta prioritária, o capacitismo estrutural tem que começar a ser discutido dentro da Defensoria, e a Defensoria precisa, sim, se adequar para dar acessibilidade para os seus membros, servidores, estagiários e para os seus assistidos. Muito obrigada, um bom dia a todos. Agradeço aí a colaboração da doutora Flávia. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Wemer. Olá, bom dia a todos e a todas, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Wemer, defensor público em Brasília, e atuo na Defensoria de Atendimento Inicial e de Direitos Humanos na cidade onde eu estou. Queria primeiramente agradecer a ANADEP, parabenizar e agradecer a ANADEP por essa iniciativa de trazer aqui esse painel para nós tratarmos a respeito das questões que dizem respeito ao direito da pessoa com deficiência. Esse espaço é um espaço que nos é muito caro, que nos é muito precioso, não só para quem atua na questão relativa à pessoa com deficiência, mas principalmente é justamente o destinatário do nosso serviço, da nossa atuação, que são pessoas que a gente não faz nem ideia de onde estão e de quanto elas precisam. Agradecer à ANADEP, meus agradecimentos vão se estender um pouco, mas eles têm razão de ser e têm conotação com o tema, pertinência, tá? Para mim foi algo extraordinário a ANADEP proporcionar um congresso como esse. É o primeiro de muitos que eu venho, já sou defensor há 10 anos, estou fazendo 10 anos e nunca tinha participado. Venho nesse como o primeiro de muitos que certamente irei, vou tentar ir em todos, porque realmente foi muito enriquecedor. Uma coisa muito interessante, puxa a ANADEP fazer um programa, um congresso de defensores para defensores. Isso é algo que não tem preço. E eu poder ver colegas aqui mostrando das suas práticas e teses, até a Flávia, por exemplo, esse trabalho que ela apresentou podia muito bem estar ontem como práticas exitosas, que eu achei extraordinário, até porque uma pessoa sozinha, no interior de Rondônia, uma única defensora, eu com muito menos teria tido todas as desculpas, mesmo vivenciando a questão da deficiência, para não mexer com nada disso. E ela com 3 anos de defensora apenas, e sozinha na comarca do interior, fazendo iniciais, fazendo criminal, fazendo tribunal do júri, e ainda se propõe a sair para as ruas para fazer esse tipo de trabalho, e sem nada, sem uma deficiência, algo que pudesse dizer para não, eu tenho que fazer porque eu tenho vivência. Extraordinário, como eu aprendi. A colega ontem ou anteontem falando, ela disse, puxa vida, às vezes eu não tenho estagiário, eu não tenho um servidor para me ajudar, eu às vezes não tenho nem internet no meu gabinete ou na minha sala. E ela diz, mas tem uma outra coisa que eu não tenho, é direito de me acovardar, é o direito de desistir, porque aquele para quem eu vou trabalhar e desempenhar o meu serviço tem ainda menos do que eu, que nada tenho. Eu olhei, foi um tapa de luva gigante em mim, porque eu, com uma estrutura muito superior a essa que elas estão dizendo, eu fico o tempo todo me choramingando e dizendo, eu vou parar com isso, e não tem apoio, e quer saber. Meu Deus, foi um negócio assim, é sério, as pessoas estão perto de mim, sabe, eu estava para parar, e disse, não, eu vou mexer com isso, não via defensoria, eu vou mexer via associação e tal. Então, como tem sido um aprendizado extraordinário. Então, agradeço muito a ANADEP por isso e por esse privilégio, essa oportunidade que nos dá. Um registro de um agradecimento especial à nossa associação no Distrito Federal. E peço licença para narrar, falar de um evento que aconteceu e que, com uma conotação absolutamente positiva, como vocês vão ver, que foi lamentável, mas que elas transformaram em algo absolutamente positivo. Nós, há 2 anos atrás, todos os anos nós fazemos, a nossa associação faz um evento de confraternização entre defensores, e eu, então, no dia marcado e no local determinado, já fui mais cedo, me produzi todo e fui no salão e peguei a minha melhor roupa, dei uma geral na cadeira de roda, limpei a bichinha, tirei os cabelinhos da roda ali, falei, hoje eu vou arrebentar, eu vou publicar um monte de foto nas redes sociais, e já cheguei mais cedo para garantir um lugar bom para estacionar o carro. E quando eu cheguei, o rapaz já veio, olha, eu vou te ajudar. Eu falei, não, eu consigo. E ele falou, não, mas é porque lá o lugar que vem, a rampa é íngreme,
é na lateral ali, aí não dá para você subir sozinho. Aí eu, não, mas como assim? Não, mas a entrada é aqui. Ele falou, não, mas a entrada acessível é lá por trás, a gente vai rodear aqui, vai chegar por lá. E eu falei, não, desculpa, colega. Coloquei minha cadeira de volta no carro e fechei. E eu disse, eu me recuso. Eu, como defensor público, e particularmente como uma pessoa com deficiência, que luta pelo direito da pessoa com deficiência, por mais que eu queria estar na festa com os meus colegas, eu disse, eu não tenho o direito de participar de uma festa que não era inclusiva e que não permitia um acesso autônomo, digno e seguro para a pessoa com deficiência, porque a acessibilidade é justamente isso. E lá tem uma particularidade, que é um dos salões de festa mais bonitos de Brasília, e realmente a entrada tem uma escadaria linda, e é por isso que não dá para entrar com a cadeira. E tem um lustre muito bonito, e aquele bem-vindos, aquele drink de boas-vindas era feito ali, e a foto oficial ali também tirada ali, onde você cumprimenta os colegas, e o presidente normalmente fica ali, alguém da diretoria. E é um momento glamouroso ali, tem seu preço, parte do preço que é feito. E eu ia entrar por trás, arrodear e chegar direto na minha mesinha para sentar. E um tipo de invisibilidade, que se der tempo eu vou falar, é um outro extremo da invisibilidade, que sai da invisibilidade e a gente passa para uma visibilidade pejorativa, uma visibilidade negativa, uma visibilidade ofensiva, uma visibilidade que machuca, que destrói. E que, para muitos, ele prefere voltar para a invisibilidade do que ficar nessa visibilidade com esse tipo de ofensa. Então, coloquei imediatamente no grupo dos defensores, tirei uma selfie todo bonitinho, de terno, e foi pelo menos o registro no grupo, não vai para o Face, mas... E coloquei, falei, colegas, olha, lamentável, eu fiz essa crítica, foi proposital. E eu disse, olha, lamentável, infelizmente estou aqui, mas eu estou indo embora, porque a estrutura não permite acesso. E logo que teve a oportunidade, a Rita, que está aqui presente, faz parte da diretoria, ela postou lá no grupo se lamentando muito, inclusive a Rita ia tocar no dia, eu estava louco, até hoje não consegui, estava louco, disse, agora vai dar certo, eu vou ver a Rita tocando com a banda dela, e aí não consegui, e aí a Rita, olha, muito lamentável, Emer, desculpa, nos perdoe, a gente tentou, a gente errou, e a gente pensa que sabe e não sabe nada, e de repente então a Maiara, que é a presidente, da mesma forma, pôs um texto se lamentando, você via a sinceridade dela e o lamento dela, e dizendo, puxa, a festa nem foi a mesma coisa para alguns, e eu quis estragar a festa mesmo, desculpem, mas eu quis estragar um pouco da festa do pessoal, com a melhor das intenções, mas eu quis estragar um pouco, para no meio da curtida dizer, poxa, o Emer não está aqui, ele podia estar aqui, ele queria estar aqui. Então, por que eu estou me alongando nesse agradecimento à Maiara, à associação, na pessoa da Maiara, principalmente, a Rita, mas principalmente a Maiara como presidente? Porque ela demonstrou uma grandeza que nós precisamos ter, e eu quero justamente para que vocês a tomem como referencial, porque vocês são também presidentes de associação, vocês são defensores gerais, ou são futuros presidentes de associações e defensores gerais e subdefensores gerais. E é necessário que ocupem esses cargos pessoas com a grandeza como essa da Maiara, porque a grandeza exige humildade, pressupõe humildade. Não existe grandeza verdadeira sem humildade. E ela teve a hombridade, a humildade. Ela poderia muito bem, como é comum e eu vejo muito, de ter colocado no grupo, olha, Emer, é um absurdo você fazer isso. O contrato está lá, nós exigimos no contrato que tivesse acessibilidade. Nós não temos a obrigação, eu não sou arquiteto, eu não tenho a obrigação de saber, de medir as coisas para saber se é ou se não é. Nós tomamos todos os cuidados, nós poderia ter feito isso como muitas vezes a gente ouve. Ou dizer, o dinheiro não dava para alugar um lugar acessível, etc. Mas não, ela deu a cara a tapa e pediu perdão e disse, olha, Emer, no que depender da nossa gestão, isso nunca mais vai acontecer. Desde então, todas as vezes, a partir dessa postura humilde dela, ela tomou algumas atitudes. Uma delas, toda vez que a associação vai fazer qualquer evento, maior ou menor, e que vai convidar os associados, ela me chama, ou que seja aberto, me chama, para ir lá conhecer a estrutura e dizer, ué, você conhece um pouco mais que a gente, embora não saiba também tudo, está longe, dá uma opinião para a gente sobre esse lugar que a gente está querendo alugar e fazer esse evento aqui. Mais do que aí, já participei desde então das festas, ano passado, estive lá com o pessoal. Mais do que isso, ela me deu a oportunidade de estar, aliás, antes disso, ela na reunião temática da Assembleia Geral que teve agora, da ANADEP, a fala dela foi extraordinária. Eu sequer sabia, eu sei que ela tinha no ano passado feito um compromisso já de que votaria com o tema relacionado à pessoa com deficiência, obrigado.
Mas eu até fiquei em dúvida, porque tinha um tema muito concorrente, que era o do racismo, né? Importantíssimo também. E mais, além disso, a Rita, que é braço direito lá dela, estava, claro, com o movimento contra a questão racial, né? E os direitos que dizem respeito. E eu pensei, caramba, a Maiara, eu acho que eu nem quis constrangê-la, eu falei, eu vou entender, vou ficar na minha. E, de repente, até falei com a Rita, ela falou, eu não sei, ela não disse para onde ia ser o voto. Falei lá um pouco antes. E eu falei, então alguma chance tem, até porque se ela não falou nem para a Rita, eu falei, talvez. E, de repente, então, a Maiara, quando ela pega a palavra, ela falou primeiro do compromisso que tinha feito no ano passado, e ela disse, segundo, esse tema precisa ser nacionalizado, esse tema precisa ser levado aos colegas e precisa ser levado para a população. Porque eu, como defensora pública, disse ela, eu pensava que conhecia o que era acessibilidade, até que eu privei o meu colega defensor de participar de um evento nosso, o evento nosso, e por conta de pensar que sabia acessibilidade e não saber. E porque ele me disse, não, Maiara, a acessibilidade pressupõe 3 questões básicas, que é autonomia, dignidade e segurança. E o acesso lá não oferecia nenhum desses 3. E ela disse, puxa vida. Então, ela diz, a partir disso eu tenho essa consciência. Por isso ela votou no tema da pessoa com deficiência, tanto como associada como presidente. E mais do que isso, ela me trouxe hoje aqui, a associação está bancando toda a minha estada, minha viagem, né, a despesa de viagem, de hospedagem, para que eu pudesse conversar com vocês um pouco e tentar sensibilizar o mínimo possível que fosse com relação à importância desse tema e de que realmente nós precisamos priorizá-lo. O meu tempo está acabando, eu vou tentar, então, bem rapidamente, passados esses breves agradecimentos, e como falei, foram um pouco longos, mas com um propósito, espero que vocês tenham entendido, é para se inspirarem com pessoas como essa, eu espero realmente que vocês façam isso, porque a pessoa com deficiência precisa disso, dessa humildade de quem lida com ela, de saber eu não sei. E por isso o princípio da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência é nada sobre nós sem nós. Por isso, por exemplo, aqui um detalhe, que eu uso apenas como um exemplo, né? Eu uso apenas como um exemplo aqui, que é quando, não é crítica nenhuma, tá? O pessoal da organização, o pessoal do staff aqui. Quando a gente chegou, eu cheguei e olhei, tinha que ter 4 cadeiras e tinha, nós também somos 4. Aí eu falei, não, a minha. Ele falou, não, mas é que você vai usar a sua. Eu falei, mas ninguém perguntou nada. É muito corriqueiro isso, a gente quer sempre decidir pela pessoa com deficiência. A gente vai começar com a pessoa que está acompanhando a pessoa com deficiência nos nossos núcleos, ao invés de perguntar para a pessoa, ela que vai divorciar, o que for. Não, ela só foi lá porque é um amigo, porque queria estar lá junto, e não, aí fica perguntando. É para a pessoa que está acompanhando. Só porque está sentado numa cadeira de roda ali, a pessoa não necessariamente não pode se expressar. Se for o caso, ela vai pedir, alguém vai falar por ela. E sai perguntando, não, mas ele era casado há quanto tempo? Não, mas o pai dele deixou filhos? Ele tem irmãos vivos? A pessoa fica assim, né? Diz respeito a ela e ela no meio. Então, a questão do direito da pessoa com deficiência, ela tem 2 extremos, essa ofensa que diz respeito à visibilidade, que rapidamente vou tentar dizer. Obrigado, vou tentar dizer nada, que o tempo esgotou. Vou só dar uma prévia, se a gente voltar eu digo. Mas são 2 extremos, que é o da invisibilidade absoluta, que são daqueles que sequer aparecem mesmo, porque eles estão literalmente enclausurados em casa, que pelo nível de deficiência deles, a cidade não comporta para eles sequer atravessar a rua, literalmente. Esse é um invisível absoluto. Existe esse invisível, esse visível, que é uma visibilidade ofensiva, que é como isso que eu acabei de mencionar. E nós, defensores públicos, nós temos justamente, com outros agentes estatais, nós temos o poder e, portanto, o dever de tornarmos, de estruturarmos a sociedade, como a colega falou, a deficiência ela não é da pessoa, mas ela é estrutural e ela é social, de tornarmos os espaços acessíveis de maneira digna, autônoma e segura, para que quando a pessoa for se deslocar e chegar a um determinado espaço e for vista, seja uma visibilidade saudável. E qual é a visibilidade saudável? Por incrível que pareça, é a visibilidade que me deixa passar invisível. Eu tenho deficiência desde os 10 meses de idade. E a coisa que mais me machucou e até hoje me machuca na vida é porque eu não percebo que eu tenho deficiência. Nem quando eu uso a prótese, aqui a órtese com a bengala, que eu manco bastante, com salto, um monte de coisa, e nem quando eu estou na cadeira. Porque a minha vida é assim, eu não percebo, eu só percebo quando eu tenho um problema estrutural
ou quando eu tenho um problema de barreira atitudinal, que é do olhar das pessoas para mim, o olhar delas me lembra, você é diferente, você é deficiente, você não é normal, você é um pobre coitado. Aquele olhar, aquilo é muitas vezes pior do que não ter saído. E aí, para concluir, por isso, o colega lá, presidente do Goiás, disse a respeito do pai dele, ele disse, eu vou votar com o tema da pessoa com deficiência, porque eu vivi com meu pai com deficiência há algum tempo, e meu pai não queria sair, porque ele dizia, eu não gosto de sair por causa da maneira como as pessoas olham para mim. Ele viveu isso no pai dele. Você vê, ele preferia ter a invisibilidade, embora o tipo de limitação dele poderia, com muitos limites, ir, desde que tinha um filho ajudando em alguma coisa, mas ele preferia a invisibilidade do que essa visibilidade ofensiva, que quando acontece é culpa minha e é culpa sua e de outros agentes, porque nós temos o poder e dever de estruturarmos e não estamos fazendo. Obrigado. Nossa, eu preciso fazer eu preciso publicamente falar que eu tive um aprendizado gigante, porque eu fui uma das que não perguntou se você gostaria da cadeira. E, puxa, queria agradecer, porque assim, toda vez que a gente tem contato com um momento desse, e aí a gente tem a possibilidade de alargar a visão, cabe mais mundo, né? Cabe mais mundo na alma. Agradeço. Passo a palavra pro nosso doutor Heleno. Obrigado, Cláudia. Eu quero um dia aprender a fazer agradecimentos assim. Agradecimentos que já finalizam, né? E nos dizem tudo. Bom dia, saudações defensoriais. Eu sou Heleno Matos, defensor público do Estado de Roraima. E eu quero compartilhar um pouco de uma experiência que eu tive e acho que ela pode ser bastante produtiva a todos nós no nosso dia a dia, né, defensoriando, principalmente lembrando o que foi falado pelos nossos colegas aqui e também relatado fortemente pela nossa colega Firmi e todas as meninas poderosas que passaram agora há pouco aqui, com relação ao poder que nós temos, que nos foi concedido pela nossa Carta Magna. Infelizmente, tem defensores e defensorias que ainda não assimilaram o que a Constituição quis dizer, né, quando ela nos deu aquela gama de poderes, né, de atuação dentro da nossa sociedade. E aí nós, ao longo do Congresso, nós ouvimos o presidente do STF, Dias Toffoli, falar sobre isso. Nós vimos alguns dinossauros das defensorias que passaram também por aqui, André Castro, vários outros colegas, mostrando a história da evolução do direito defensorial e o quanto nossa instituição se transformou. Então, eu inicio minha fala nos lembrando desse papel e trazendo uma experiência que eu vivi no meu estado. Em 2013, eu resolvi me aventurar numa candidatura a deputado estadual. Eu digo me aventurar porque nunca passou pela minha cabeça a atividade política partidária. Tanto que até aquela época eu nunca tinha me filiado em partido algum, apesar de que no período estudantil participei bastante dos movimentos, mas nunca buscando uma partidarização. E como eu tinha uma ligação muito forte com vários movimentos, movimento das pessoas com deficiência, movimento esportivo, terminou que aquela ideia ganhou corpo. E à época nós fomos eleitos deputado estadual pelo Estado de Roraima, para representar o povo de Roraima por 4 anos, inclusive como mais votado da capital, a quem eu reputo esse sucesso, tão somente a minha instituição, a Defensoria Pública, o papel que a gente exercia de defensorial, o que fez com que nós ficássemos muito conhecidos, né? E o povo realmente não é só questão de estatística ou de pesquisa, não. O povo realmente acredita na nossa instituição e eu não tenho dúvida que a Defensoria Pública dos entes públicos é aquele que a população guarda a maior respeitabilidade e sente o grande compromisso que nós temos para com o povo. E lá chegando, como pessoa com deficiência que sou, uma das minhas bandeiras foi a luta pelo direito das pessoas com deficiência. Só que quando eu fui
verificar a formatação das comissões do parlamento, eu vi que o direito da pessoa com deficiência ele estava inserido, contextualizado, numa comissão junto com o direito da mulher, direito do idoso, direito da criança, e tudo que vocês imaginarem estava colocado numa comissão só. O que, na prática, representava a falta de condições de lutar por esses direitos. E, por incrível que pareça, no meu primeiro ano de parlamento, a minha maior luta foi convencer os demais parlamentares, 23 parlamentares, que aquele formato não estava dando certo. Porque, infelizmente, o que a gente observava era uma atenção muito especial para a criança e o adolescente, para a mulher e o idoso, a pessoa com deficiência, ficavam lá atrás. Né? Então, se tinha seminário, o nosso nunca chegava a vez. Né? Se tinha audiência pública, o espaço era mínimo. E aquilo eu fui trabalhando, e graças a Deus, na última sessão do ano, nós conseguimos sensibilizar os parlamentares e conseguimos criar efetivamente uma comissão de direitos da pessoa com deficiência e do idoso. Né? Dada a essa particularidade que a pessoa com deficiência e o idoso tem de entrelaçamento de direitos, muitas das vezes, nós optamos, e também era uma construção política dentro dos segmentos partidários na Assembleia naquele momento, era a forma como a gente iria conseguir obter esse sucesso, e conseguimos. E aí eu quero trazer um dado bastante atualizado, talvez não seja o real, porque essa informação eu compilei de alguns estados ainda no final do ano passado. Pasmem, senhores, hoje nós só temos 5 unidades da federação, 5 assembleias que têm comissões especializadas, permanentes especializadas em direitos da pessoa com deficiência, somente 5. Então há muito o que se avançar. Aí vocês vão me perguntar, mas Oleno, por que você está nos relatando isso? Porque aí nos 3 anos seguintes a gente viveu a experiência de ter uma comissão, né, preparada e voltada a buscar o aprimoramento dos direitos desse público da pessoa com deficiência. E durante esses 3 anos nós trabalhamos muito a legislação, e principalmente o fortalecimento da rede, o fortalecimento do nosso Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Era um conselho que contava com baixo grau de representatividade popular. Nós tínhamos segmentos de pessoas com deficiência que não tinham representatividade. Nós tínhamos instituições importantíssimas, como a nossa Universidade Federal, o Instituto Federal, que não guardavam representatividade no Conselho. Então, nós trabalhamos audiências públicas e, ao longo do tempo, conseguimos formatar um aprimoramento, né, da lei que estabelecia o nosso conselho, que dava contornos ao nosso conselho, e modificamos, né, para uma realidade buscada dentro daqueles que representam as pessoas com deficiência. E isso melhorou muito, fez com que o conselho conseguisse trabalhar de forma mais organizada, mais célere, tanto que em pouco tempo o conselho já formatou uma nova legislação para a questão do fundo, da aplicação do fundo de direito, do fundo que tem dinheiro para aplicação no aprimoramento desses direitos. E essa legislação rapidamente, esse projeto de lei foi transformado em legislação, e nós conseguimos hoje saber realmente como que é utilizado o fundo, e o conselho, através também das associações que representam as pessoas com deficiências, pais e mães, dizer onde efetivamente querem a aplicação daqueles recursos. Então, assim, a minha fala é muito no sentido do que foi colocado durante todo o nosso congresso. A gente tem que pensar a defensoria fora da casinha. Não dá mais, e eu tenho discutido isso com meus colegas aqui de Roraima, muito aqui no congresso, não dá mais para a gente tratar aquela coisa do assistido, querer ser atendido só pela doutora Jeane Chalde, porque ele ama a Jeane Chalde. Nós não temos mais como pensar assim a defensoria pública. Nós somos uno, nós somos defensoria pública. Eu também tenho meus assistidos que
que gostam, que idolatram a gente, que me amam, mas nós temos que pensar em sair daquele conceito defensor assistido, né? Ficha de atendimento, dia de atendimento. Vejam o trabalho da Flávia, isso é defensoriar. É sair do comum, né? É sair do pensamento comum. É cutucar todo mundo, cutucar a sociedade. É não sossegar, é não sossegar. E quando a gente fala de direito da pessoa com deficiência, onde esses invisíveis absolutos que o Emer colocou para a gente aqui, né? Esses invisíveis absolutos, gente, nós não estamos falando de 10, 100, de 1000 pessoas, não. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas. Pais que, por força do que foi dito aqui, têm vergonha dos filhos. Pessoas com deficiência que sequer sabem os direitos que têm. Porque muitas das vezes eles já são relegados ao segundo plano pela própria família. Então nós precisamos sair em busca de ter a real situação e quantificação de quem são essas pessoas. Hoje você pega dados do IBGE, dados internacionais, e nenhum dado bate. Né? Uns falam que nós temos uma população no Brasil de 7% de pessoas com deficiência, outros falam em 20%, outros falam em 15%, porque ainda não temos como fazer essa quantificação real, infelizmente. Mas eu só sei dizer uma coisa: nós somos muitos, nós somos muitos. E o que mais me preocupa é essa invisibilidade. É isso que nós vivemos aqui hoje, né? Numa simples palestra, num momento desse, a gente pode observar o quanto nós não estamos preparados para lidar com a deficiência, com a pessoa com deficiência, né? E até porque eu também tive deficiência, paralisia infantil, com 9, 10 meses, né? Mas nós temos muitas pessoas que a deficiência vem depois, né? Sequelados, acidentes de trânsito, idosos, muitos idosos que passam a ter deficiência, né? Então nós precisamos realmente, gente, avaliar o quanto nós podemos transformar a vida dessas pessoas. E aí uma colega falou agora há pouco, na palestra anterior, que está muito ruim essa coisa de direito da mulher, direito do morador de rua, direito da pessoa com deficiência. Gente, mas infelizmente, essa utopia da gente poder reunir e discutir tudo de uma vez, eu chamo de utopia porque é um sonho, mas eu tenho certeza que um dia nós chegaremos lá, ainda não é possível. E eu citei o meu exemplo aqui, o exemplo do meu estado, da minha participação enquanto parlamentar, para demonstrar o quanto nós precisamos focar nessas especialidades, como as mulheres têm feito tão bem e combatido, né, até muito essa legislação protetora, né, por assim dizer, e nós que lidamos com o direito da pessoa com deficiência também estamos tentando fazer com que haja efetiva transformação na vida dessas pessoas. Nós existimos, nós somos muitos e cada vez mais, e esse é um tema que precisa ser constantemente debatido. Não foi dessa vez que nós emplacamos como tema principal do nosso congresso, do nosso próximo congresso, mas tenho certeza que por ser uma matéria que pulsa, uma matéria que traz a necessidade de grande consideração por esse corpo de pessoas, de agentes políticos transformadores da sociedade, transformadores do nosso país, certamente, muito em breve, a gente vai estar reunido num grande congresso, né, discutindo essa temática tão importante para todos nós. Né? No mais, agradecer a participação de todos, agradecer os colegas, agradecer o CONADEP e a ANADEP, né, que nos abriram esse espaço para falar um pouco da nossa experiência e do desejo do nosso avanço e conclamar todos os colegas a pensar numa defensoria diferente. Aquilo que foi dito aqui pelo ministro Dias Toffoli é muito importante nós
fazermos uma análise do que nós queremos para a instituição. E eu falo com a experiência de defensor, né, de trabalhar na administração superior da instituição, que nós não cedemos ao canto da sereia. Eu vi e vivi o Ministério Público fazer isso, né? E hoje o que a gente observa é a instituição Ministério Público não mais nas graças do povo. A instituição que hoje está nas graças do povo somos nós. Só que nós precisamos pensar defensoria para o povo e defensoria com o povo. Se nós começarmos a nos fechar, nos enclausurar e pensarmos somente enquanto casta, certamente nós perderemos o bonde da história. E eu acho que nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mudar, para transformar e trazer cada vez o melhor para nosso povo e para nossa sociedade. E por fim, gente, diante do momento político que nós vivemos, eu quero também dar o meu recado. Nós precisamos viver a política. Não a política partidária, mas a política em sua plenitude. Porque o fato de nós não falarmos, o fato de nós calarmos é que faz com que a gente esteja atravessando o atual momento que a gente está atravessando, né, com um governo que não pensa no povo. Um governo que pensa muito mais naqueles que querem auferir lucro fácil do que no bem-estar social da nossa população. Muito obrigado a todos. Nós temos uns 35 minutos, ainda dá para a gente conversar bem. Eu abro então para quem quiser falar, já faz uma fila aí no microfone. Eu preciso falar para o Emer, primeiro que o quanto as nossas mesas dialogam e também as nossas comissões dialogam, assim como a Comissão da Igualdade Racial, numa seguinte questão, que é a primeira coisa que a gente precisa para compreender o olhar do outro, que é o exercício da empatia. Quando o episódio do Emer aconteceu lá em Brasília, a gente teve alguns colegas que falaram, mas tem acessibilidade, tem rampa. E a primeira coisa que me incomodou foi, gente, nós não somos as pessoas a dizer o que é acessibilidade. É ele quem tem que dizer o que é acessibilidade, né? E aí isso é um exercício de empatia mútua, né? Quando as mulheres falam que a gente sofre machismo institucional, quando o colega negro fala que ele sofreu racismo institucional, a gente precisa ouvir essas pessoas. Então, passei aqui para registrar a importância do nosso diálogo, das nossas comissões e, enfim, para além das comissões, para que a gente engrandeça o nosso olhar, como você mesma falou, né? E fortalecimento dessas pautas. Então, eu sou muito grata a ter uma pessoa como o Emer na nossa defensoria, que além de ser um excelente defensor, a gente sabe que ele é muito admirado pelos colegas no seu trabalho de ponta, que também nos dá esse olhar, e mesmo quando a gente diverge, a gente sabe que a gente diverge, né, Emer? Ele é uma pessoa de excelente diálogo, e a gente só vai conseguir mudar essas nossas estruturas com o enfrentamento, com o diálogo. Então, eu queria deixar registrado aqui a importância do exercício da empatia e o quanto essa mesa fortalece e enriquece a visão de quem está aqui hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então, eu queria compartilhar, na verdade, uma experiência que eu acho que coaduna muito com as falas trazidas, tanto pelas colegas da mesa anterior como por vocês. É uma audiência criminal, uma mulher em situação de violência e eu na defesa do agressor, onde eu estou atuando agora. E a mulher, ela era deficiente auditiva, ela já tinha passado pela Casa da Mulher Brasileira sem intérprete, pela delegacia, pela DEAN, sem intérprete, né? E ela, no judiciário, no primeiro contato, o intérprete, ela entendeu que não estava falando o que ela queria. E ela era venezuelana, o que dificultava mais ainda, né? Como vocês viram no trabalho da doutora Eusenia, a gente tem uma grande população hoje às portas da Defensoria Pública que fala espanhol, né? E que tem várias demandas. Agora, imagina uma mulher em situação de violência, né? Deficiente e venezuelana. Então, o intérprete foi chamado para a audiência e ela, na fala dela, ela desconstituía tudo que estava posto no BO.
E o juiz perguntava, como perguntam classicamente para nossas vítimas, né? Mas então a senhora está mentindo? Aí ela dizia para o intérprete, né? Não, eu tentava dizer isso e não me escutava. Então eu estou querendo trazer esse exemplo para dizer assim, o tanto que eu concordo com essa questão da nossa atuação interdisciplinar, que a gente precisa conversar. A fala de Firmiani foi muito precisa nesse sentido, né? E eu tentei também com a minha tese trazer um pouco isso, que independente da nossa atuação, a gente não pode fechar os olhos para as vulnerabilidades que batem à nossa porta todo dia, né? Então, assim, a gente não pode estar atendendo uma pessoa. Eu já atendi mulheres indígenas que não falam português, e também a gente, em convênios com a universidade, a gente tem procurado, a Defensoria agora está fazendo um curso de capacitação para os nossos funcionários em espanhol, e eu acho que as defensorias precisam urgentemente darem cursos de Libras, né, e trazerem essas capacitações para um atendimento mais humanizado. Obrigada e parabéns demais. O Oleno, eu queria dizer que o Oleno já foi nosso DPG e sempre foi muito mais sensível às causas sociais do que qualquer outro, porque eu acho exatamente já carrega essa visão humanizada. Então, assim, era isso que eu queria dizer. Vamos caminhar juntos, porque está muito difícil. Nós temos uma demanda gigantesca de venezuelanas buscando atendimento da Defensoria, e também para dizer que já está sendo formatado e em breve deve se abrir o nosso curso de Libras, né, dentro da Escola de Formação da Defensoria Pública. O autismo bateu na minha casa com meu filho com 1 ano e 10 meses. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa ter alguém perto para entender. Então, eu tenho um filho hoje com 8 anos, que é um amor da minha vida, e ele não fala, né? Um autismo médio, e esse autismo mudou todo o meu entorno. Na minha casa, com os meus amigos, com as pessoas que não gostam de mim, inclusive, no trabalho. Então, assim, o meu filho veio, né, graças a Deus, para mudar esse entorno. E, infelizmente, não deveria ser assim, né? Porque a gente sente na pele. Eu já levei 16 portas na cara de escola, tinha vaga. Quando eu dizia que ele era autista, que ele tinha um transtorno, a vaga absolutamente sumia. Então, assim, eu sofro e eu sei o que é isso, e muitas vezes falam, mas você tem um trabalho, tem dinheiro, mas não. Na verdade, a nossa preocupação é tornar nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, nossos colegas, até as pessoas que nós não conhecemos, autônomas, capacitadas. E quando a gente fala de deficiência, infelizmente também se trata muito de acessibilidade. E não é isso, é mercado, é renda, é trabalho, é a pessoa ter uma vida normal. E me incomoda muito onde eu trabalho hoje. Semana passada eu atendi 24 pessoas num dia, dessas 24, 8 eram mobilidade reduzida, né, ou cadeirantes também. E era uma questão, doutora, não anda. Quer dizer, a pessoa se sente um ET. Eu me senti humilhada, porque aquela pessoa tem que entrar na defensoria como qualquer outra. E ela tem que ter uma sala. Aí me vem o estagiário e bota uma sala de rodinhas para uma pessoa com muletas. Eu falei, meu amor, ele vai cair da cadeira. Quer dizer, então são coisas muito simples, das mais simples às mais graves, que demonstram que a gente não está preparado. E a maior lição que eu vou tirar daqui desse congresso é a necessidade da gente saber os movimentos de pessoa com deficiência. Tem que aprender a gritar. Eu já observei, a gente chega muito acanhado, como se estivesse pedindo licença. Não, vamos chegar da mão, começar a cantar e começar a encomendar. E se chamar a gente de grosso, a gente continua gritando, porque todo mundo grita. E a gente não fica, as pessoas... E sempre essa causa vai ficando do lado, vai ficando para o ano que vem, as pessoas se comprometem e nada acontece. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero pedir, inclusive é um compromisso comigo e com meu filho, com a sociedade que eu atendo, com os meus assistidos, é de começar a gritar. Quando eu sair daqui, e eu não me importo se o colega me chamar de grosso, disser que eu estou histérica, eu estou me lixando. Eu quero bater o pé, porque eu quero que o próximo tema seja a pessoa com deficiência. É isso que eu quero. Obrigada, bom dia. Só querendo ressaltar na fala dela essa importância do tratamento igualitário sem vitimização mesmo. Em todas as falas aqui, em todas as sessões, se a gente olhar, há comissões temáticas na ANADEP sobre todos esses temas, sobre todas essas questões de vulnerabilidade. E a pessoa com deficiência, eu acho que a gente aprende muito na ANADEP com essa comissão, e eu acho que esse ano
mais ainda, né? Assim, foi a primeira vez que a gente publicou a cartilha da campanha com audiodescrição e também em braille, né? Assim, um formato inicial, para poder que isso se torne, né, uma constante, né? Assim, então, são avanços que, sem dúvida alguma, só acontecem, inclusive dentro da ANADEP, em razão da força de cada uma das comissões, né? Cada comissão na sua área, contribuindo para que o associativismo cresça também com esse olhar. Então, eu queria realmente fazer um agradecimento, né, aos membros da comissão nisso, falar também o quanto é importante o trabalho nisso e de cada eixo temático, de que se construir também para dentro da defensoria, né? Esse ano, pela primeira vez, né, assim, uma comissão temática fez um parecer sobre uma proposta de resolução que estava sendo discutida e agora na Defensoria do Amapá, para justamente como fazer a lotação dentro da Defensoria do Amapá de pessoas com deficiência, né? Assim, e a gente teve oportunidade, como a ANADEP, através do conhecimento da comissão, de realizar esse parecer. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que incentivar que isso seja feito e que a gente possa, com as expertises que a gente tem dentro da comissão, e aqui esses painéis aqui são exemplos disso, né? Construir isso e que a gente possa construir, então, uma defensoria cada vez mais forte. Queria realmente agradecer e que agora, no próximo ano, a gente continue conseguindo fazer a audiodescrição, o braille e tornar essa prática, o Pra Cego Ver, que a gente também começou esse ano e, sem dúvida alguma, impulsionado pelo trabalho de cada um de vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Sou Pedro Gonzalez, do Rio de Janeiro, participo também da comissão, que é a Flávia e o Emerton. Queria só, vou falar bem rápido, só agradecer realmente, que eu me senti já completamente contemplado, emocionado com a fala do Emer, muito tocado pelo trabalho da Flávia. Na verdade, acho que eu só não me toquei tanto pelo trabalho da Flávia, porque eu já conheço, já acompanho esse trabalho que é sensacional, mas é bom estar outras pessoas também poderem ver e ter essa divulgação toda. A colega, eu não sei o nome, a colega que antecedeu a Rivana falando, acho. Melissa, realmente, acho que ela já me contemplou, eu quase saí da fila depois dela falar, mas é porque realmente eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que com tudo que aconteceu na segunda-feira, a oportunidade de a gente ter esse debate hoje, ter esse painel, se não me engano, acho que é inédito a gente ter um painel dentro do CONADEP, pelo menos os dois anteriores que eu fui, a gente não teve um painel prático de pessoa com deficiência, e aproveitar essa visibilidade para a gente se unir e realmente trazer, pode ser no grito, pode ser na união, mas assim, a gente trazer essa visibilidade, né? Acho que outras pautas foram assim que elas cresceram dentro da nossa instituição, dentro da associação, e aqui não tem como ser diferente da questão da pessoa com deficiência. Acho que a gente tem que aproveitar esse movimento para a gente se unir. A questão desde segunda-feira eu tenho sido muito abordado pelos colegas que me conhecem, que sabem que eu trabalho com a questão da deficiência no Rio de Janeiro, e a gente ainda hoje fica com aquela preocupação, né, do tipo, não, o portador perdeu, não, é portador, ele tem que explicar, a gente não consegue avançar nem na questão ainda da nomenclatura, né, ao ponto de ter que explicar que a pessoa com deficiência, que não é mero mimimi, que não é simplesmente politicamente correto, que tem toda uma questão por trás, né, a deficiência não define a pessoa, né, é só uma característica dela, né? Então, o colega aqui tem deficiência, mas ele é defensor também, já foi deputado, já foi DPG, é chato, é gente boa, fala bem, não fala bem, ou seja, tem todas as características como qualquer outra. Acho que é isso que a gente tem que colocar. Então, é só para agradecer isso aí, agradecer o espaço que a gente teve na ANADEP, e vamos realmente unir para a gente conseguir avançar nessas questões. A deficiência não é só a deficiência física, não é só rampa, né? Não é só rampa. Eu, na terça-feira, falei, muita gente ficou surpresa quando eu tinha oportunidade de falar no microfone, que não dá para fazer isso por causa do sistema de áudio, né? De falar fora do microfone primeiro, para a pessoa com deficiência visual localizar. Os colegas da comissão ali até me aplaudiram por fazer isso. Aí você pensa, aí eu fui observar depois, eu faço isso em todas as manifestações que eu faço, porque eu aprendi com o movimento a fazer dessa forma. Ninguém fez depois. Eu fui o único. Assim, eu não sei se a gente tem alguém aqui com deficiência visual, mas não importa. Não importa. Eu tenho que ter essa preocupação. Ele não precisa ter aquela visibilidade constrangedora que falou o Emer. Eu adorei essa expressão, vou passar a usar. Né? Ele precisa levantar a mão, eu estou aqui, e aí? Alguém me fala, então, a gente não tem intérprete de Libras aqui. Eu também não sei. Ele está pior ainda. Aí é pior ainda, porque é a história do assistido que vem com acompanhante, a pessoa que dirige só.
ao acompanhante. Horrível isso. Ah, ele tá bem, ele gosta. Não é ele, fala com a pessoa. Né? A pessoa está ali, ele quer o assistido. Então, assim, a gente ainda tem muito a caminhar, percebe? Mesmo com as manifestações. Então, a gente está num painel de pessoa com deficiência, teve que enfrentar a questão para me pegar. O faço a fala, né, fala do microfone, as pessoas percebem como algo que não conhecem, mas ninguém replica. Então, a gente ainda precisa muito caminhar. Vamos aproveitar realmente esse momento para a gente se reunir, os defensores e defensoras que realmente têm essa preocupação com a pessoa com deficiência, para a gente trazer e transformar realmente a defensoria e a defensoria, as associações, realmente instituições mais inclusivas, porque para ser considerado inclusivo não tem que ser inclusivo só na questão racial, só na questão de gênero, só na população de rua, tem que ser também inclusivo para as pessoas com deficiência. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Felícia, eu sou defensora pública no Pará. Eu atuo no Núcleo de Defesa de Direitos Humanos e Ações Estratégicas, na temática, né, direito da pessoa com deficiência. E eu tenho duas pessoas que são muito próximas a mim, que são pessoas com deficiência, meu irmão caçula e um primo que nasceu com deficiência auditiva. Então, ao longo da vida, a gente foi acompanhando. E eu trabalho mais ou menos há uns 8 anos nessa temática. E quando eu comecei, né, esse processo lá em Belém, eu fui muito rechaçada pelos movimentos sociais de pessoa com deficiência, porque eu chegava nos conselhos ou nos eventos. O que ela está fazendo aqui? Veio atrás de voto? Eu falei, calma, porque quando é alguém da gente, é do nosso sangue, a gente também sente na pele, sabe? Quando o meu irmão precisa de um atendimento, de alguma coisa nesse sentido, eu sinto muito mais responsabilidade em estar lá do lado, em ajudar, do que se fosse uma pessoa que não fosse tão distante. Então, assim, eu acho que o nosso sentimento, a gente tem que se preocupar não só com os nossos. Eu me preocupo com todas as pessoas. Nós fizemos recentemente na Defensoria uma oficina de Libras, porque eu via que ninguém dava atenção para a pessoa com deficiência auditiva. Eu falei, não, a gente tem que entender que isso é o nosso público, que numa hora vai bater na nossa porta e a gente tem que tentar atender com a maior excelência possível. Só que, infelizmente, eu percebo que isso é uma temática que a gente tem que suar muito para poder chegar no coração das pessoas. Deu gente na oficina? Deu. Nós abrimos para toda a comunidade, mas não a quantidade de pessoas que eu achava que deveria, né, estar presente. Então, hoje eu me ressinto muito com o local onde eu trabalho, eu me sinto envergonhada de estar atuando no Núcleo de Direitos Humanos, onde eu não tenho um pingo de acessibilidade, onde na hora que a pessoa está me esperando sentada para falar comigo, ela não tem um banheiro que ela possa acessar. Eu acho assim, isso vergonhoso. Eu acho que nós, enquanto Defensoria Pública, somos os primeiros a dizer, não, a gente precisa ter acessibilidade, como o Pedro falou. Não é só rampa, é um banheiro, é um elevador. Eu sinto uma certa inveja quando eu vou visitar os meus colegas promotores que trabalham nessa temática, que eu entro no elevador e o elevador fala, primeiro andar, sobe. Eu quero ter isso para mim também. Eu quero que todas as defensorias do Brasil tenham, e todos os prédios públicos, todas as instituições tenham isso também. E quero que as pessoas se conscientizem que não adianta só você estudar inglês, estudar francês, você tem que estudar a segunda língua desse país, que é o Libras, que é a língua brasileira de sinais. É isso, obrigada. Ela falou sobre quando ela começou a lidar com essa questão e aí sentiu muita resistência em movimentos que dizem respeito à pessoa com deficiência. Isso que ela falou é muito sério, e por isso que a gente precisa tanto dos defensores públicos. É o que eu falei, tem uma galera que está invisível, e alguém falou sobre a necessidade de gritar e daqui a pouco que vai começar a gritar. Só qual o grande problema? A grande maioria das pessoas com deficiência, elas estão naquele que eu falei do invisível absoluto. Ela não vai gritar. Talvez ela seja surda, muda, literalmente muda, e não vai gritar. Não tem alguém para interpretar o grito dela. Então, mesmo que ela gritar, não vai ter quem interprete. Se ela gritar e tiver quem interprete, quem está vendo a interpretação não entende a interpretação. Só para ter ideia de um segmento. Então, ele não vai gritar. Muitos não vão gritar porque eles não têm como acessar as ruas, ele não tem como ir na praça, ele não tem como ir na defensoria, como a colega falou, porque não tem acesso. Então, uma grande maioria que está na invisibilidade absoluta não é o tipo de deficiência meu e do Oleno, não. A gente não está aqui para mostrar o que é deficiência. Aqui é a quase não deficiência que a gente tem. Não é nem disso, não. A gente chegou onde a gente chegou porque a gente realmente tem uma deficiência que não tem essa limitação maior. Porque senão a cidade, ainda assim, tivemos que lutar, brigar, né, ser insistentes, mas não chega realmente a esse nível. Então, e aí existem muitos aproveitadores no meio, eu sei porque eu conheço da minha cidade.
Dos poucos, então, dos movimentos, você vai ter pessoas que levantam a bandeira, mas porque quer se promover politicamente em cima da causa. Agora, para ele se promover politicamente, ele negocia com o governo. Aí é o assistencialismo, é o negócio de, tá, mas vamos fazer não sei o quê. E não interessa, aí não ouve a pessoa com deficiência. Minha base de movimentos sociais é um movimento com pessoas com deficiência lá do estado do Maranhão. Eu milito nesse movimento há quase 20 anos ou mais. Sou de uma instituição que é Centro Dialético de Pais e Amigos dos Especiais. As duas pessoas que me antecederam aqui deram base também para a minha fala, que eu ia justamente falar isso, que a Defensoria Pública precisa ter isso como norma. O intérprete de Libras, independente de estar lá, na nossa Defensoria, nós temos um Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é o CAPD. Não temos um intérprete de Libra para estar todo o tempo lá, mas é uma luta que a gente tem que ter, porque a gente não pode dizer assim, você vai ser atendido tal hora. A pessoa tem que ter a liberdade de ser atendido quando ela quiser ir lá e ter o acesso à escuta qualificada com o intérprete de Libra na hora que ela quiser estar lá. E como foi bem dito aqui, a gente tem as pessoas que realmente têm acesso, pessoas com deficiência que têm acesso, e tem pessoas que não têm como ter, a não ser uma segunda pessoa, um familiar para falar com ela, que são a paralisia cerebral grave, são as pessoas com transtorno mental, são as pessoas com autismo. Nós também temos lá no Maranhão o coletivo de mulheres com deficiência, muito atuante, eu acho que, e sempre com esse lema, nada sobre nós sem nós. A gente fala, eu venho esse movimento que apoiou a minha candidatura e minha eleição para esse processo de ouvidoria. Ontem tivemos acompanhando aqui o Circuito Favela. E nos deparamos justamente com um jovem, agora ele tem 25 anos, mas ele, aos 15 anos, ele foi alvejado com uma bala da Polícia Militar daqui e ele perdeu todo o movimento da perna para baixo. E ele se encontra numa situação muito difícil. A gente esteve ali na Pavuna, na comunidade da Pavuna, especificamente são 16 comunidades, agora eu não me recordo exatamente qual foi a comunidade que a gente teve nessas 16. Mas assim, quem chegou lá? A Defensoria Pública, através da ouvidoria. Teve esse contato com esse jovem que eles nunca tiveram. Então, assim, eu gostaria também de saber como é que essas ouvidorias, essas defensorias, melhor dizendo, estão trabalhando com essas pessoas vítimas da violência que se tornam deficientes. Eu sempre digo, a gente pode não nascer, não ter, mas a gente pode facilmente se tornar pessoa com deficiência. Não está no nosso desejo. Nós somos sujeitos que isso aconteça a qualquer momento da nossa vida. E aí eu pergunto como é que a Defensoria tem feito essa abordagem, tem feito essa aproximação com as pessoas que são vítimas da violência e que se tornam deficientes. E aí não só a sociedade civil, a população, mas também os próprios policiais que se tornam deficientes. Como é essa aproximação com a polícia? Nós estamos agora lá no Maranhão, justamente debatendo junto com o Judiciário a inclusão no concurso de oficial de justiça para a pessoa com deficiência. E aí a gente tem uma barreira muito grande. E aí também deixa claro como é que a polícia tem trabalhado seus policiais que se tornaram deficientes em favor do ofício que é de ser policial. Então eu acho assim que a Defensoria tem um papel fundamental para a gente quebrar as barreiras, sim. Se a gente não começar a se posicionar confirmando que é um servidor de grande qualidade, qualificação, intérprete de Libra, que é essencial para dentro dos espaços da Defensoria, a gente não vai conseguir fazer de fato essa inclusão, principalmente num processo de retrocesso que a gente está hoje, de um governo que coloca escolas exclusivas como ponto principal da sua demanda educacional, que isso é um risco muito grande. Então a gente tem que começar a abrir novamente esse espaço. É uma luta constante, é uma luta que não tem fim para cessar. A gente vai e volta, retrocesso e volta. Mas a gente tem que pensar no avanço que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas com deficiência sejam de fato presentes, inclusive na sociedade. A sociedade que tem que mudar, não elas.
Então, eu acho que o papel da defensoria é fundamental para que a gente consiga fazer com que pessoas com deficiência ocupem o espaço que delas é de direito, independente do segmento da deficiência que elas estão categorizadas, classificadas, mas todos os espaços têm que ser dela. Obrigada. Infelizmente, o tempo passa rápido, né? E para permitir também que os facilitadores tenham uma fala final para arrematar alguns pontos importantes que as pessoas trouxeram. Obrigada. É um prazer enorme. Já é o 4º congresso que eu participo. Primeira vez que eu vejo um painel nos congressos. E um painel com a temática da discussão da inclusão das pessoas com deficiência. Isso me deixa tão feliz e às vezes até emocionado, sabendo que tem uma representante de Rondônia que, apesar da visibilidade que a gente está vendo aqui, ela é uma defensora invisível em Rondônia. Isso me deixa muito feliz de ver também defensores, né, que trazem uma emoção e uma paixão, de ver um parlamentar, que já foi parlamentar, que tem essa perspectiva, o DNA defensorial. Ser defensor é ser apaixonado. Flávia é apaixonada, o senhor é apaixonado, o senhor é apaixonado. Tem tanta coisa que a gente pode discutir nessa temática. O que eu trago aqui é a experiência como membro do Comitê de Combate à Tortura no estado de Rondônia. E esse comitê, engraçado, são duas cadeiras ocupadas por defensores, sendo que uma da defensoria e eu ocupo a cadeira de professores de universidades. E o que a gente está discutindo lá é a inclusão. E a gente, em uma vistoria em uma unidade prisional, nós vimos a necessidade de se discutir no sistema prisional a inclusão dos reeducandos que tem uma determinada, portador de uma determinada deficiência, uma pessoa com deficiência. E precisamos também sensibilizar, e aqui é o momento, para que a Defensoria Pública observe a função de ocupar os conselhos estaduais, os conselhos municipais, porque nós podemos fazer um contraponto, pelo menos no primeiro momento, para as populações em estado de vulnerabilidade. E qualquer comitê, qualquer comissão que nós ocupemos, nós podemos trazer um olhar da inclusão das pessoas com deficiência. Porque se nós pensarmos no Conselho Estadual de Educação, nós precisamos discutir também a inclusão das pessoas com deficiência. Na saúde, nós também temos um problema muito sério nas unidades hospitalares. Então eu trago aqui apenas uma colocação, um agradecimento, uma felicidade enorme. Os comitês, os painéis no Canadeco precisam ser mais intensificados, porque a troca de experiência é que vai fazer a gente ser um defensor ainda melhor. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Um abraço para vocês. Eu queria fazer aqui, na realidade, um breve relato, uma pergunta para a Flávia, que agora estou conhecendo pessoalmente, e uma sugestão, já que a gente tem, esse já é o 10º congresso que eu participo, eu participei desde o 3º, que foi aqui no Rio. Salvo engano, a gente tem uma carta de sugestão no final. Não sei se esse ano vai ter a carta, sempre sai a carta do Rio de Janeiro, por exemplo, no final. Então a gente poderia encaminhar, né? Porque eu senti falta só disso, do fechamento para a gente fazer um encaminhamento. A gente podia encaminhar a proposta. E de fato a proposta eu acho que tem que ser para responder esse teu questionamento. A defensoria está preparada para atender todos os assistidos com deficiência? Não, já sabemos que não. Então o que vamos fazer para que a defensoria se prepare? Então saia daqui uma carta, um compromisso, uma recomendação, né? Enfim, como eu falei, saudar a Flávia, a Cláudia adorei a televisão, a Helena já é uma amiga de longas datas, eu ainda não te conhecia, parabéns pelo trabalho. E eu queria trazer só, era breve, que nós temos uma prática lá na Bahia, né? Eu estou coordenadora da Curadoria Especial, né? E a gente faz a busca ativa, então era também uma pergunta para a Flávia, lá não tem projeto. Vocês também fariam essa busca ativa, já que a gente não tem, a defensoria não é preparada para receber essas pessoas. Se a gente começasse a ir até elas, ao invés delas virem até a gente. É isso, obrigada.
as lições de hoje foram ensinamentos que eu vou levar para a vida. As palestras, as 4 foram, de fato, bastante elucidativas. A gente precisa aprender todos os dias, de fato, com vocês, né? Sobre essa temática que a gente não conhece. Mas, além do agradecimento, eu também quero fazer uma proposta. Uma proposta aqui pública que vai muito no sentido de algumas falas que me antecederam nessa oportunidade de fala dialógica com os membros da mesa. Que é propor para o próximo congresso, logo depois do congresso a se realizar em Goiânia, aqui desde logo um compromisso público dos gestores da ANADEP, firmado em cartório, para que o próximo congresso se realize em Brasília e o tema seja a pessoa com deficiência. E por que eu faço isso? Porque simbolicamente Brasília é uma cidade nova, planejada, que tem pouco mais de 50 anos de idade. É uma cidade que foi planejada para promover a invisibilidade da pessoa com deficiência. Então é simbólico que um próximo congresso seja realizado lá e esse seja o tema escolhido. Então eu aqui faço meu apelo para um compromisso público dos gestores da ANADEP. É assim eu termino minha fala e agradeço mais uma vez a vocês. Eu busco na minha comarca com as ferramentas que eu tenho. Então, eu visito as escolas, eu oficio aos postos de saúde, eu faço divulgação na mídia, eu abro a defensoria para as rodas de conversa, eu peço que essas pessoas venham até mim, eu invisto muito em divulgação para acolhê-las na defensoria e eu vou até os lugares onde elas estão. Eu faço isso na minha comarca, mas eu acho importante que a defensoria como instituição, a defensoria de Rondônia inclusive, firme esse compromisso também e comece a ter essa atuação de buscar, fazer a busca ativa para essas pessoas. Com relação à busca, responde também a pergunta da colega do Maranhão, né, da ouvidora do Maranhão, que realmente eu acho que tem que ter essa busca ativa, né, para que a gente tenha êxito. Quero finalizar aqui fazendo minhas palavras do colega que pediu que nós já solicitássemos a ANADEP, né, e aí eu também vou solicitar ao CONDEG, ao Colégio de Defensores Gerais, para que a gente tenha já uma carta compromisso para que o próximo congresso seja realmente em Brasília, porque Brasília merece, entre aspas, né, o nosso congresso e que a temática seja a pessoa com deficiência. Eu gostei do Brasília merece, nesse sentido merece mesmo, realmente. Ainda só bem rapidinho sobre o que a colega falou, lembrando que a própria legislação de direito da pessoa com deficiência e do idoso, elas estabelecem o direito dessas pessoas que, não podendo ir até o agente ou a autoridade ou o servidor público, que nós vamos até onde ela está. É uma obrigação, inclusive, muito bem colocada. E para concluir, então, a minha fala, o que eu diria, e dentro também quase que, embora uma proposta ou pergunta aí mais geral, seria, e o que a gente vai fazer? Eu penso que nós, como defensores, temos 3 opções, mas vendo tudo que a gente viu naquele painel sobre a história, memórias, tudo que aqueles que nos antecederam mais remotamente ou mais proximamente, o tanto que lutaram, o tanto que eles brigaram para que a gente tivesse hoje a posição que a gente tem, as prerrogativas que a gente tem. Só que essas prerrogativas e essa posição, como o ministro Dias Toffoli falou, elas vêm juntamente com elas com um canto da sereia. Ela vem como um canto de sereia com propostas paralelas naturais do poder que soam para a gente como um canto da sereia, que são incompatíveis, daí o ministro ter dito para nós termos cuidado com esse canto, porque elas são incompatíveis com realmente a atuação em determinadas frentes, como é o caso da pessoa com deficiência, que realmente é muito sensível, mas que se você levanta a bandeira para mexer, o Estado já vai ficar contra você, vai te cortar a verba, ele não vai te dar dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo outro, e vai ficar uma situação bem complicada. Então, como defensores, a gente tem 3 opções para lidar com a pessoa com deficiência. Uma é, realmente, a gente pedir para sair como defensor. Digo, eu não tenho como, na minha lotação eu tinha que fazer algo pela pessoa com deficiência, mas eu não tenho coragem de fazer, porque vai diminuir a verba no meu estado e os meus colegas vão ficar chateados comigo. Então, diminuir a verba não vai aumentar, porque diminuir não pode, de um ano para o outro. Então, eu peço para sair porque eu não tenho perfil para ser defensor. Ou como defensoria, nós pedimos para sair e pedimos para tirar da Constituição e da legislação infraconstitucional todo o poder e dever que diz respeito à questão da pessoa com deficiência.
Porque se não formos usar as prerrogativas para isso, não tem por que isso continuar lá. E a terceira opção, que eu acho que é o que a gente deve fazer e vai fazer, é a gente realmente encarar. Na medida do possível, dá para fazer amigavelmente, dá para fazer um termo de ajustamento de conduta, dá para fazer um prazo, vamos fazer. Não deu, nós vamos realmente ter que meter o pé na porta.